Diga forte. Não ouvi direito. Paulo. Quem era Paulo? Paulo, antes de ser Paulo, ele tinha outro nome que chamavam ele de Saulo. Diga forte, Saulo. Saulo, quem era Saulo? Um homem que tinha autorização, até mesmo dos governantes daquela terra, para amarrar, prender os crentes daquela época. Toda pessoa que queria adorar o Jesus, que percorria uma notícia naquela época de que um certo homem nazireu, que nasceu de Maria, na cidadezinha de Nazaré, ele havia morrido pendurado numa cruz, mas ele havia ressuscitado no terceiro dia. E essa palavra, essas coisas, elas se difundiram e cresceram em todo o meio do povo da igreja. Em Jerusalém, por exemplo, não se falava em outra coisa a não ser daquele certo Jesus que foi pendurado numa cruz, mas que ao terceiro dia ele ressurgiu entre os mortos. Ele havia dito no todo o seu período de vida, que fora 33 anos, ele disse que ele morreria na cruz, ele deveria passar por aquele momento, mas aquele momento não acabaria totalmente com ele, porque eu não sei se você acredita, mas as coisas podem destruir a vida do profeta, mas as palavras dele permanecem duras para você. Olhando para a vida de Paulo, eu enxergo um homem um tanto quanto equilibrado, até mesmo por conta de todos os estudos que ele tinha, os seus atributos como homem até mesmo equilibrado. Mas diz a Bíblia Sagrada que Paulo agora, ele recebe cartas e ele entra nas sinagogas, as igrejas, aonde tinha alguém falando de Jesus, ele se testemunhava com o seu cavalo, montava no seu cavalo e saía amarrando os crentes e dizendo: olha, se você confessar Jesus, você vai ser preso, você vai ser amarrado. E muitos eram até mortos, e quando eles iam matar na praça, não colocavam na cruz como Jesus foi morto, mas diz a história que eles penduravam eles de ponta cabeça. O próprio Pedro eles penduraram de ponta cabeça. E eu quero que você imagine como terrível era pregar o evangelho nessa época. O que eu acho interessante é que Paulo agora, ele está indo para uma terra chamada Damasco. Diga comigo, Damasco. Indo para essa estrada, os crentes já estavam cansados de tanta perseguição por causa de Saulo de Tarso. Os crentes não podiam ouvir falar do nome de Paulo, de Saulo, porque já ficavam entristecidos e eles sabiam que a perseguição era grande. É claro, Paulo era judeu e sendo judeu, ele também tinha dupla cidadania, porque a Bíblia diz que ele também pertencia à dupla de Roma. Eu acho interessante porque Paulo, ele entrando e saindo entre os romanos, os gregos e também os judeus. Ele agora, sendo um homem todo afamado, ele tem autorização como certo advogado naquela época para trazer e fazer justiça com as suas próprias mãos. O que Paulo não sabia é que quando Deus escolhe alguém na terra, pode um homem se levantar aqui, pode pessoas se levantar aqui, e Deus sempre dá um jeito de entrar no meio e resolver a nossa causa. Talvez você precise entender o que eu estou pregando essa noite. Eu não trago mais uma mensagem, eu trago uma mensagem de vitória, de vida para a sua vida nessa noite. Quem acredita assim? Só para entender que eu estou na igreja certa. Pois bem, a história diz que agora Paulo, ele está com o seu animal indo com cartas no seu bolso para prender crentes que adoravam o nome do Senhor Jesus, que ressuscitaram no terceiro dia. Diz a história que Paulo indo nessa estrada, uma luz brilhou intensa, e a Bíblia diz que essa luz era mais forte do que o sol. Eu nunca vi essa luz a não ser no meu coração, mas eu creio nesse poder dessa luz. A Bíblia relata e diz que a luz que brilhou na frente de Paulo tinha força maior do que o próprio sol. Eu não sei se você consegue entender, mas que podemos até imaginar aqui e viajar no pensamento, porque se formos viajar para a Lua, como houve a história, diz que a expedição para a Lua aterrissaram na Lua, dizem aí nos jornais que aterrissaram em Marte, não sei, mas nunca ousaram e nem pensarão em chegar no Sol, porque antes de chegar, de aproximar alguns bilhões de quilômetros do Sol, a nave espacial com certeza ia derreter de tanto calor. É claro que quando a Bíblia diz que essa luz brilhava mais do que o Sol,
eu entendo que só pode ser o meu Cristo, só pode ser o nosso Jesus que brilhou naquela noite. Eu quero entender que Ele está na minha vida e na sua vida essa noite. E aonde estava apagando as promessas da sua vida, eu vim pregar e dizer que vai brilhar novamente. Deus vai levantar você com esperança nesse mundo. Quem acredita? Só que o diabo fica irritado no inferno, traz um grito de glória a Deus. Pois bem, a Bíblia Sagrada diz que quando houve esse brilho, o animal que Paulo estava montado, de repente ali ele começou a pular e caindo por terra, Paulo cai no chão e a Bíblia diz que ele fica cego, e ficando cego ele ficou em desespero. Os seus companheiros que estavam na mesma cavalgada perceberam também que algo estranho e sobrenatural estava acontecendo ali. Diz a Bíblia Sagrada que todos ficaram apavorados de medo. Também não é por menos uma situação assim. O que eu acho interessante é que a Bíblia diz que no meio daquela luz bradou uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Porque tu estás perseguindo a mim. E Paulo, caído no chão cego, começa tentando procurar alguma razão para explicação daquilo. Ele começa a dizer: Senhor, mas quem é tu que fala comigo? A Bíblia diz assim que aquela voz volta novamente e diz: Saulo, eu sou o Senhor Jesus, a quem tenho perseguido. Ninguém pode perseguir você e ficar do mesmo jeito. Quem persegue você está perseguindo o próprio Jesus Cristo. E Ele está aqui nessa noite, Ele acredita nele. A Bíblia diz que agora Paulo está cego e ele então vai para uma cidadezinha. A casa de um obreiro ficou disponível naquela época e Paulo ficou 13 anos fazendo tenda naquela casinha. Eu acho interessante que Paulo fica 13 anos ali esperando a oportunidade de que tudo aquilo que Jesus falou para ele no meio daquela luz que brilhava intensa, que Jesus disse: Paulo, você perseguiu a minha igreja, você perseguiu os crentes, mas agora, Paulo, eu estou aparecendo a você aqui nessa cidade, porque também convém que você vá para Roma e lá você vai testificar de que quem lhe apareceu foi o próprio Senhor Jesus. Eu acho interessante essa linda história. Vem comigo porque ela é bela, é interessante. Eu acho interessante sim, porque Paulo, depois de 13 anos fazendo tenda naquela cidadezinha, ele agora no momento de que o presidente da igreja em Jerusalém chamasse ele para dar uma oportunidade de 5 minutos, uma saudação, pastor Ari, uma palavra rápida para ele dizer: olha, eu tenho um testemunho para contar, mas nesses 13 anos, querido Anderson, ninguém chama Paulo, Rose, ninguém aparece dizendo: olha, você vai ter uma oportunidade para pregar, você vai cantar um louvor, nada disso de pior. Nenhum crente apareceu para visitar. Nós ficamos, parece que, embrenhados no mundinho fechado. Quando passamos uma situação difícil, esperamos que toda a igreja apareça no portão da nossa casa para nos ajudar. Mas tem momentos, querido, que Deus reserva para você e Ele. Você não entendeu? Pode dizer novamente, tem momentos da sua vida que é reservado para você e Deus. É a exclusividade de Deus. Alguém está dizendo: eu estou esquecido, eu estou sozinho. Tira do diabo. Você está no momento exclusivo de você e Deus agora. É você e Deus. Cutuca a minha direita e esquerda e avisa ele de agora você e Deus. Ele não entendeu, diga você e Deus agora. Porque Paulo agora ele espera que alguém convide para ele pregar uma vigília, por exemplo, Silvané. Talvez um convite para aparecer na vigília, uma palavra, uma saudação rápida, mas nem isso acontece. Diz a Bíblia que ele continua fazendo tendas. E um dia ele poderia estar irritado, ele poderia estar bravo, porque ninguém se importou com ele, mesmo ele agora sendo preparado para ser um obreiro, um pregador da palavra. Ninguém se importa com ele, então ele se importa em se aperfeiçoar no Evangelho de Cristo Jesus. Diz a Bíblia que um dia um homem chega e diz: Paulo, me mandaram te chamar aqui, você está bravo, você está chateado. Ele disse: não, eu estou preparado, eu estou pronto para fazer a obra do Senhor. Alguns desertos que Deus permite você passar, não é para você morrer, não é para você chorar, não é para você ser envergonhado, é para que Deus se aperfeiçoe na sua vida e você tenha testemunhos para contar. Diz a Bíblia Sagrada que Paulo agora é levado para Jerusalém, e estando em Jerusalém ele começa a pregar agora para os judeus, para os seus irmãos compatriotas. O que eu acho interessante também é que depois de começar a pregar, uma parte do povo seguia Paulo
aquelas palavras não saem da mente dele, aquelas palavras não saem do coração. Quando o seu animal agora empinando, caindo, e ele ouve novamente nas madrugadas a voz do Senhor Jesus. Quando convertemos é assim, podemos passar dificuldade, podemos receber a afronta do mundo inteiro, mas a palavra da conversão nos coloca em pé novamente. Não, você não entendeu. Eu estou dizendo que a palavra que te converteu nessa noite, se confirma que eu estou pregando aqui, vai te colocar em pé após o seu milagre. Eu sinto que Jesus está aqui. Diz a Bíblia que Paulo começa a pregar, e agora ele entra e pregando a palavra do Senhor na autoridade. Ele agora se obreiro do Senhor. Muitos começam a perseguir Paulo, não por causa de somente as suas palavras, mas porque ele falava de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Paulo, quando pregava, outros judeus, os anciãos, e bem como também os sacerdotes da igreja, começaram a perseguir Paulo e dizer que Paulo agora tinha uma seita que chamava de nazarenos, uma seita chamada de nazarenos. Quando eu li na Bíblia isso, eu achei interessante, e eu falei: Senhor, que seita que foram apelidar o Evangelho de Jesus Cristo, a seita dos nazarenos. Eu posso imaginar Paulo montando um ponto de pregação, e lá não tinha placa de igreja, não tinha cadeira, não tinha nada, mas talvez tinha um bilhetinho na entrada dizendo: aqui é os nazarenos, aqui é aqueles que creem no Jesus de Nazaré. Alguém crê no Jesus de Nazaré? A Bíblia Sagrada diz que Paulo agora ele está pregando na força, mas a perseguição da igreja, a perseguição em cima de Paulo, a perseguição não vinha dos até mesmo escribas e dos fariseus, a perseguição vinha dos judeus. Vocês não entenderam? A perseguição vinha daqueles que eram para ajudar. Você não entendeu? Eu vou dizer, a perseguição vinha de dentro da igreja. A perseguição de Paulo era dos seus próprios irmãos da fé, que deveriam orar por ele, deveriam bater as costas e dizer: Paulo, nós precisávamos de uma voz assim como a tua, a gente precisava de um pastor, a gente precisava de um bispo assim, de um apóstolo como você. Mas não era isso que fazia a igreja. Batia nas costas para empurrar, e empurrava ele muito longe com aquelas palavras, amaldiçoando Paulo e dizendo que ele perturbava em Jerusalém. A Bíblia Sagrada diz que Paulo agora é levado diante do rei Agripa, e diante do rei diz que as multidões, a massa apareceu diante do rei e disseram, infiltrando os judeus ali, houve até uma conspiração contra Paulo para que pudesse Paulo ser preso, e eles afirmavam com pena de anátema, ou seja, com pena de morte acima de Paulo, e disseram assim os judeus: nós não vamos comer, não vamos beber água até a gente pegar Paulo e matar e acabar com Paulo, sob pena de anátema ou pena de morte. Os judeus juraram juntos e unânimes na mesma fé. Quando Paulo soube isso, através do sobrinho que foi e ouviu essa conversa, Paulo começa a tremer o seu coração. Alguém me ouve aqui? Quando a Bíblia diz que Paulo ouve um do seu sobrinho e chega dizendo: tio, estão dizendo por aí, os judeus fizeram um juramento sobre pena de morte, que não vai comer nem beber nada até pegar o Senhor e matar. Como Paulo sabe disso, ele já está preso, e estando preso, agora ele tenta avisar o governador. Ele avisa e manda um soldado chamando o soldado com o seu sobrinho, manda até o governador e diz: olha, estou sabendo, estou informado que estão armando uma cilada de morte para com a minha vida. E a Bíblia Sagrada diz que aqueles que se levantam contra a igreja de Jesus caem por terra, e é isso que vai acontecer contra a sua vida. Aqueles que se levantaram para tirar você do caminho, para roubar o seu milagre, vai cair, porque a Bíblia diz que 1000 caem do seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Quem crê nessa palavra dá mais um glória para a vida dele. Quando Paulo ouve essas palavras na prisão, eu tentei me transportar para dentro daquela prisão para imaginar o coração de Paulo. Paulo está triste, está chorando. Alguns dias passam e a Bíblia diz que o rei está sabendo da informação, e ele agora manda uma comitiva de soldados, preparou mais de 600 soldados e foi até a prisão de Paulo, arrancando Paulo agora, levaram Paulo para outra cidade, e levando outra cidade diante do governador. O governador que ali presidia naquela época era César, e diante de César agora, diz a
a grande morte, então vocês podem nos matar. Diz a Bíblia Sagrada que Paulo agora, sendo levado diante de César, quando o governador César, ele aparece na janela daquele palácio, ele chama o rei e dizia assim: olha, rei, por que você trouxe a causa de Paulo até nós? Se você não tivesse trazido aqui, a gente poderia soltar Paulo e deixar ele que cuidasse da sua própria vida, sem ter que lavar as mãos em problema. Sabe por quê, querido? Porque o governador já tinha entendido que mexer com um crente que tem Jesus é comprar briga com o próprio Deus. Você não entendeu? Tem muita gente se confundindo, mexendo com você, mexendo comigo, mas vai quebrar a cara. Se ele converter, vai ter que mudar, vai ter que converter, porque Deus está dando chance. Olha para o que Jesus é bom. Paulo agora, ele até mesmo diante do governador, diante de quem? Está forte. Diante do governador, ele fica, parece que com as mãos amarradas, não consegue resolver o caso, porque apareceram os judeus, apareceram os sacerdotes, e dizendo: olha, esse homem é passivo de morte, esse homem tem que morrer, porque ele cometeu um crime, ele está com uma seita que está impregnando toda a cidade de Jerusalém. Eu imagino a preocupação do rei, eu imagino a preocupação do governador, tem que resolver aquele caso. Mas diz a Bíblia Sagrada que o rei agora também, tentando se liberar daquele problema, meu Deus do céu, tem gente que prefere mandar o problema para outra cidade do que encarar e resolver. Tem gente que prefere fugir do problema do que encarar a situação e resolver. Deixa eu te falar uma coisa: não fuja dos seus problemas, encara ele, encara e diga: eu tenho um Deus que pode solucionar a minha causa. Encara o teu inimigo e diga o tamanho do Deus que você serve. Quem vai encarar o problema nessa vida? Tem pessoas que ficam com medo quando faz um exame, quando faz e aparece uma doença, uma enfermidade, começa a se fechar, começa a querer fugir da situação. Tem pessoas que quando o relacionamento vai mal, ou acaba o namoro, o casamento, a pessoa se fecha, se tranca em si mesmo e começa a sofrer por demais. Por isso que sofre. Mas diz a Bíblia que nós temos que encarar o problema, devemos encarar todas as situações, porque temos um Deus que resolve todas elas. Diz a Bíblia que agora o rei chama toda aquela comitiva de soldados, os soldados pretorianos começam a fazer a sua guarda e leva agora até mesmo Paulo diante do navio. Esse navio alexandrino que ia para Roma, diz a história que eles colocaram Paulo dentro desse navio com mais 1.200 homens dentro e a bordo daquele navio, e agora eles vão no mar afora. Diz que Paulo, no meio do mar, ele está preocupado por demais, ele quer sair daquele navio, não porque ele está preso, mas ele quer sair para pregar o Evangelho. Ele não aguenta mais ficar sem falar de Jesus Cristo. Meu Deus do céu, quantas pessoas perdem a oportunidade de pregar o Evangelho? Talvez você vai no hospital, talvez você vai em determinados lugares, e ali o Senhor te coloca na frente de pessoas para você falar de Deus, mas você se fecha novamente e acha que não. Ah, mas eu não tenho coragem. Deus te dá coragem. Ah, mas eu não sou obreiro. Deus te levanta como obreiro. Ah, mas eu não sou pastor, não sou missionário. Ah, mas eu não tenho unção. Quem disse que você não tem unção? A unção está dentro de você. A unção está cheia no seu coração. Quem te consagrou não foi eu. Quem te consagrou foi o próprio Senhor Jesus. E Ele está passando aqui nessa noite. Quem pode apresentar essa palavra? Vem comigo, a história continua. Diz que Paulo, no meio da madrugada, já fazia 3 dias que só chovia. A Bíblia diz que não saía estrela e nem o sol brilhava. Imagina isso, era inverno. E eles agora tentando atracar o navio em certo lugar, mas não podia, porque era perigoso aquele lugar. Quando Paulo, ele começa a orar ao Senhor Jesus, ele diz assim: Senhor, fala comigo, qual que é a direção? Nós devemos atracar o navio aqui, ou devemos ir para a viagem, prosseguir a viagem? Diz que Jesus novamente aparece para ele dentro daquele navio e disse: Paulo, fica tranquilo, porque eu vou guardar essa tempestade que está vindo contra esse navio. Ninguém vai morrer, nenhuma alma vai se perder. Ah, que coisa linda Deus está falando para você. Que pena que você não entendeu. Nenhuma alma vai se perder da sua família, nenhuma alma vai se perder da sua parentela.
esse mês, eu não sei como está a tua saúde, eu não sei como está o seu casamento. De uma coisa Deus está falando: eu vou salvar, eu vou salvar. A salvação está aparecendo aqui nessa palavra. Vem comigo, essa história continua. E diz que Paulo fica em pé dentro do navio e começa a dizer: olha, senhor marinheiro, eu acho melhor a gente ficar aqui, ancora o navio aqui, solta a âncora do navio e a gente vai ficar. E a Bíblia diz que eles não deram crédito à palavra de Paulo e observou mais a intenção, a palavra do marinheiro, e continuaram a viagem. Não andou muito, aquele navio veio um vento contrário. A Bíblia chama esse vento contrário um nome esquisito. Eu até anotei aqui para que você tivesse a intenção de entender o que é vento contrário. A Bíblia fala, esse vento contrário que veio, que soprou contra o navio. Deixa eu ver se eu acho aqui no versículo 19. Deixa eu ver se é 19. No verso 19, verso 13. Soprando bravamente o vento sul, e passando eles e ter alcançado, se desejavam levantar âncora e foram agosteando mais perto da ilha. Eu não consigo encontrar aqui, mas é ali no vento. Encontrei, no versículo 14, que está escrito assim, ó: Euroaquilão. Diga comigo assim, ó. Você quer acha em 27 é o capítulo, e o versículo 14, 27, muda duas páginas da Bíblia e você vai ver o que eu estou pregando. Eu estou dentro da Bíblia, não sai não, queridos. 27 é o capítulo e versículo 14 diz assim, ó: entretanto, não muito depois de sair da ilha, um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado contra a terra. Esse vento contrário chamado Euroaquilão, eu quero que você entenda que ele veio para destruir todo o navio, destruir todo o aparato que tinha dentro daquele navio. Mas quando isso aconteceu, Jesus já tinha avisado Paulo de que esse vento contrário chamado Euroaquilão, que na verdade é uma tempestade que se dá naquela região normalmente, a Bíblia diz que Jesus avisou Paulo daquele vento, daquele tufão que ia destruir o barco. E Paulo havia avisado o marinheiro, mas o marinheiro não quis acreditar na voz de Paulo, na palavra de Paulo, e a Bíblia diz que o vento soprou, então veio destruição e todo o navio foi destruído. Sabe por quê? Porque tem gente que prefere ainda acreditar na palavra do médico, a palavra do advogado vale mais do que a palavra do pastor da igreja, a palavra do juiz parece que está valendo mais do que a palavra de Deus. E eu não posso concordar com essas coisas. Se Jesus falou que vai te dar vitória, não é vento Euroaquilão que vai soprar contrário, não é vento Euroaquilão que vai destruir o seu milagre. Pode soprar, pode tentar derrubar, mas Deus vai guardar a tua casa em pé. Deus vai te guardar você na posição do milagre. Levanta a mão para o céu, levanta as tuas mãos e diga em nome de Jesus: eu recebo essa palavra de vitória. Para ver quem recebeu. Aqui recebeu, aqui recebeu, aqui recebeu. E aqui em cima recebeu a palavra de vitória. Deixa eu ver aonde eu vou receber a palavra. Mas o deve de profeta, assim, diga comigo, não é mesmo? Ah, meu Deus, eu esqueci de novo. Euroaquilão. Ficou confuso? Diga Euroaquilão. Diga, não é esse vento aí que vai roubar a minha chamada, que vai destruir meu navio, porque a minha casa está firmada na rocha. Dá um chacoalhão aí em si mesmo e diga: Satanás e seus demônios, que pode soprar o que quiser, mas não vai derrubar você, não vai desanimar você, nada vai abalar o seu milagre. Eu imagino, vem comigo, entra dentro desse navio, senão você não vai conseguir entender o que eu estou pregando. Esse vento
navio agora. E dentro desse navio Deus está falando com alguém. Tem alguém que diz: eu não entendo nada da pregação também. Você não presta atenção na pregação, como é que você vai entender? Eu vou para a igreja e volto do mesmo jeito também. Você não recebe a aplicação da palavra no seu coração. Entenda o que eu estou falando nesse barco, nesse navio que você está, desse problema que você enfrentou essa semana. Deus está dizendo: filha, eu estou contigo. Pode soprar o mal, pode soprar a doença, pode soprar o desemprego, pode soprar tudo, mas Deus vai te guardar. Deus vai te guardar em pé, Deus vai te guardar firme na rocha. Eu sinto a presença dele aqui. Esse vento soprou e destruiu todo o navio. E como havia muitos prisioneiros ali que deveriam ser levados para uma prisão de Roma, Paulo era um deles. Diz a Bíblia Sagrada que agora chegaram até uns que comandavam o navio, os soldados, e disseram para eles: olha, nós só temos uma situação para fazer antes que o navio seja todo despedaçado e esses prisioneiros eles saem nadando e alcançam uma ilha e podem se salvar. Então vamos colocar todos em uma fileira e vamos matar de um por um, porque é essa a estratégia do diabo. O diabo tenta matar você para você não chegar no público com isso. Sabe por que o diabo anda muito longe? Porque o diabo sabe que se você chegar nessa igreja, nessa porta, daqui para frente é com Jesus ressuscitado. Pega essa palavra aí, em nome de Jesus. O diabo tenta a semana inteira. Ah, meu Deus do céu, não tem ninguém para te trazer. Um dia você está cansado, outro dia ele coloca uma dor de cabeça, outro dia dor na coluna, outro dia está de chuva, o guarda-chuva sumiu, não tem ninguém. Meu Deus, mas hoje não tem para o diabo. Hoje Deus vai te dar. Diz a história que pegamos todos os prisioneiros e Paulo estava no meio deles, e alguém dizendo: vamos matar todos eles. O objetivo de Satanás é esse: acabar com a igreja. Não, você não entendeu. O diabo não quer simplesmente te dar um chacoalhão. O diabo não quer te mandar um vento e colocar você de rosto por terra. Ele não quer só te derrubar, ele não quer só te envergonhar, ele quer te matar. Mas a Bíblia Sagrada diz que todos começaram a conversar e disseram: não, nós não podemos matar todos eles. Então vamos fazer o seguinte: já que esse vento contrário está batendo no navio, vamos soltar todos os prisioneiros. E eles conseguem se agarrar nos destroços do navio, em cima de um pedaço de pau, de madeira, não sei. E assim que eles se atracaram e conseguiram chegar até uma ilha. O que eu acho interessante é que Paulo, a palavra que Deus tinha dado para Paulo, que o navio ia se despedaçar, mas que nenhum deles ia morrer, se cumprir e aconteceu. O que eu estou pregando aqui vai se cumprir, vai acontecer na vida de pessoas que acreditam. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Receba essa palavra. Um mês vai ser de vitória. Um mês vai ser de bênção. Ah, mas eu tenho motivos para chorar, eu tenho motivo para estar triste. Mentira do diabo. O problema não está em Deus, o problema está no pregador, na liderança da igreja. Uma vez que nós estamos nos esforçando em oração para que você chegue e tenha uma palavra, uma comida, não aquela comida de micro-ondas e requentada, não aquela comida, aquele fast food, aquele lanche rápido, esquisito que você come de vez em quando. Não é isso. Eu estou falando daquela comida saborosa. E como minha vozinha preparava, eu me lembro da minha terra infância, a vozinha começava às 9 horas da manhã, já sentia o fogão de lenha e colocava feijão, arroz, e quando era meio-dia ela gritava e dizia: vem almoçar. Então, quando ela falava isso, você podia ter certeza, você ia saborear uma bela comida. É assim que a igreja de Jesus, muitos chegaram aqui pensando em comer uma comida requentada, mas Deus está te dando uma comida cheia, uma porção cheia de fibra, de nutrientes. Essa comida vai te sustentar o resto desse ano, porque o ano não termina, o mês não acaba sem antes Deus te dar vitória. Vou esperar você adorar. Vou esperar você adorar. Faz um dedo de profeta. Diga em nome de Jesus: tenha a minha salvação. Diga: o vento vai passar.
Quem crê que vai passar. O vento da calúnia traz dores. O vento da mentira arranca pedaços da gente. O vento que traz, que tira, que arranca, machuca, fere a alma. Mas escuta o que eu vou lhe dizer, que Deus revelou no meu coração para falar para a igreja. O mesmo vento que arrancou é o vento que vai trazer. O mesmo vento que trouxe humilhação é o vento que vai trazer honra. O mesmo vento que trouxe você na dificuldade financeira é o vento que vai trazer a vitória, a bênção. Você recebe essa palavra? Diga graças a Deus. Eu achei interessante receber uma mensagem, e eu sempre gosto de colocar no meio do sermão uma história para compartilhar com vocês. Diz a história que um homem, dono de um sítio, ele era dono de um sítio. Ele encontrou um poeta. Quem ele encontrou? Não ouvi direito. Um poeta. E tendo encontrado o poeta, ele disse: Senhor, eu preciso de um favor. E o poeta, olhando para ele, disse: pode me pedir um favor? Eu quero vender meu sítio, a minha propriedade. Pois não? Eu quero que o senhor faça um anúncio para que eu possa divulgar no jornal e vender o meu sítio. Alguém me ouve? Diz o poeta, ele disse: olha, amanhã eu estarei com o seu anúncio pronto. O poeta foi para casa e começou a redigir um anúncio. E no anúncio ele colocou: vende-se uma bela propriedade, um sítio maravilhoso que é regado por águas cristalinas de um ribeirão, de um rio. E esse sítio também, pela manhã você ouve os pássaros, o canto de muitos pássaros, e pela tarde ainda o sol atinge a varanda. É um lugar apaixonante e maravilhoso. Diz que o poeta escreveu: vende-se essa propriedade, e colocando esses atributos. Quando foi no dia seguinte, o dono do sítio veio, aquele comerciante veio e disse: o senhor fez o anúncio? Fiz. Cadê o anúncio? Ele disse: está aqui. Quando o dono da propriedade pegou o anúncio e começou a ler: vende-se um belo sítio, regado por um rio de águas cristalinas, onde pássaros cantam pela manhã, o sol atinge a varanda da casa. Aí ele olhou e disse: tem alguma coisa errada. Passado algum tempo depois, o dono do sítio encontrou o poeta. E o poeta, o senhor Bilac, Olavo Bilac, disse: e aí, você conseguiu vender a propriedade? Ele disse: não vendo. Jamais venderei essa propriedade. Por que o senhor não vende essa propriedade? Porque eu não sabia que na minha propriedade era tão maravilhosa. Você não entendeu? Moral da história: tem gente procurando vender, desfazer, sei lá, trocar, barganhar uma bênção de Deus. Tem pessoas que ficam: não, eu vou na igreja A, amanhã eu vou na igreja B, na C, na D, porque eu vou procurar uma coisa. Parece que a igreja não é boa o suficiente. Por mais que o profeta seja cheio de Deus, não é bom o suficiente. Sempre tem que procurar mais um profeta aqui, outro profeta ali, investigar um aqui, uma situação ali. Sempre parece que não está nada bom. Tem pessoas que olham para o copo e sempre tem um copo meio vazio. Nessa noite eu vou te mostrar que o copo está meio cheio. Moral da história: valorize o que Deus tem colocado na sua vida. Comece a olhar essa propriedade e veja que ela tem o Espírito Santo. Comece a olhar essa igreja e veja como nós servimos e pregamos com Jesus ressuscitado. Perceba até que nós temos o conforto de Deus no Espírito Santo. Nessa igreja há milagres, há coisas maravilhosas. Há um rio, um ribeirão passando aqui. Há o sol da justiça brilhando ali. Você não entendeu? Reage para entender o que eu estou pregando. O que você tem que fazer é dar um sacudejão a si mesmo, dar um pulo para cima, me perdoe a expressão, e entender que você não é um fracassado. Você é vitorioso. Por mais que as situações tenham trazido choro, tenham trazido lágrimas, mas existe um sítio aí. Existe um sítio confortável, que se você desfazer dele, você vai se arrepender mais tarde. Todos que tentam se desfazer daquilo que Deus coloca, se arrependem. E depois tem que voltar e dizer: nossa, como a minha propriedade era bonita,
Eu dei uma volta grande para dizer que Deus está entrando na sua dificuldade, nas suas lágrimas. Para de dar de bola. Eu quero, em nome de Jesus, dar um puxão de orelha aqui e dizer que para de olhar as coisas com pessimismo. Para de olhar sempre com dificuldade e olha para Jesus. Está escrito na palavra do Senhor que tudo é possível ao que crer. E nada nos será impossível. Eu não sei como você está passando a tribulação. Eu não sei qual é a tristeza. Eu sei que o Deus do possível está entre nós. E o Senhor está conversando hoje um período aqui de vitórias na vida de crentes que aceita o nome de Nazaré, o nome de Jesus. Gente para na igreja por causa da perseguição, vende, troca, barganha, dão de graça propriedades e depois vê o mau negócio que fez. Ontem mesmo eu e a pastora estava resolvendo algumas coisas da igreja. De repente o Dudu pediu um lanche e a gente subiu, entrando no shopping para pegar umas batatas fritas para ele. Demos de cara com algumas pessoas que, se olhássemos alguns vídeos há 2 anos atrás aqui, que estavam aqui dando glória junto com a gente, mas renunciaram à chamada por besteira, por ignorância, por achar que era bom demais. E ninguém é bom demais. Quando abriu a porta do elevador e olharam para a gente, teve uma que baixou a cabeça, tão parecia uma vaca enfesada. Foi se escondendo dentro de uma loja aqui, a outra saiu para lá. Até o menino que estava junto esqueceu até a mulher. O molequinho ficou perdido. Mamãe! De tanta vergonha de olhar para a cara da gente. Eu dei risada e sentei no sofá e fiquei olhando para o Bocó. Não sabe que a coisa mais maravilhosa é você poder andar de cabeça erguida. Não tem preço você entrar e sair aonde você quer. Você pode ser uma pessoa simples, você pode ter um jeito simples, mas mau caráter traz virtude na sua vida. Sabe? Quando Paulo estava pregando, por causa da perseguição, por causa da grande perseguição que os judeus vinham sobre ele não baixou a cabeça, ele não desistiu. Penso eu, Paulo olhava e chorava e dizia: como está doendo, porque a perseguição dói, a perseguição machuca, fere a alma da gente. Mas a Bíblia diz que quem apareceu para ele não foi o anjo, foi o defunto. Ele acredita num tal defunto chamado Jesus. Ele está andando itinerante a cidade falando esse defunto de Jesus, ou Jesus chamado defunto. Ele acredita nesse Jesus morto. Eu acredito nesse Jesus morto e ressuscitado a terceira dia. Sobre isso eu quero ver. O Senhor não está terminando a mensagem, não. Eu estou acho no meio da mensagem. Eu não sei o que o diabo tem feito para que aconteça morte na sua vida, morte espiritual, talvez morte física mesmo. Essa semana a gente recebeu a ligação dos parentes da pastora, e dizendo que o filhinho, o sobrinho dela, estava na UTI. E é uma coisa muito terrível, porque já é a segunda vez, no dia de aniversário, o menino recebe ali uma febre disparada, desenfreada, e o menino cai como morto e leva para o hospital. Já é o segundo aniversário da criança que acontece isso. E levando o menino para o hospital, ficou na UTI. E depois, quando a mãe da pastora ligou dizendo a situação, eu falei: é a mão de Deus que está pesando. A mãe dela foi dizer para o irmão dela: olha, é a mão de Deus. Ele disse: não é a mão de Deus. O pior
não é ser cego. O pior é, além de cego, ficar sentado à beira do caminho. Difícil não é ser cego, difícil é querer aceitar ficar à beira do caminho como estava Bartimeu. Até que um dia o defunto passou. E ele disse: eu ouço o barulho de uma tropa, de uma multidão. O que está fazendo? Não, fala de Jesus. E o Bartimeu começa a gritar: Senhor, filho de Davi! Enquanto estavam dizendo ali, o filho de Maria, o filho de José, o cego que não via nada, via mais do que os outros. E tem gente que prega, acha que é bom da boca, porque tem gente que acha que é missionário, acha que pode dar a cara e encarar os demônios sem consagrar a vida, sem orar, sem jejuar. Não é assim. Trouxe uma palavra de juízo nessa noite, uma palavra de conselho, de conversão. Sabe por quê? Porque todo vento que sobreveio, tirando, roubando as coisas, também está trazendo em Jesus. É Jesus que está dizendo: salvação. Eu vim para restituir. Eu vim para restituir de tantas lágrimas. Quantas vezes se você entrou dentro do quarto, se fechou em tristeza, eu vim para restituir a tua saúde. Eu vim para restituir o que você perdeu naquele negócio que você fez. Eu vim para restituir. Que pessoas tirou de você. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Eu não sei quanto tempo, quantos anos você enfrenta esse vento contrário, mas eu sei que o Senhor lá no céu reservou para essa igreja nessa noite um tufão espiritual que vai trazer tudo de volta. Tudo que roubava vai vir de volta. Tudo que o diabo tirou vai de volta pelo peso. E o que era maldição vai transformar em vitórias. O que era pedrada vai transformar em milagre. Recebe. Se você acredita no que eu estou pregando, dá um salto e fica em pé em nome de Jesus. Presta atenção nessa palavra. Deus está aqui. Estou dizendo aonde você perdeu. Você perdeu hoje, ontem, essa semana. O que foi que roubaram de você? O que foi que tiraram de você? Eu creio que o anjo começou a soprar. Amém. Glória a Deus. Senhor, é para soprar onde? Imagina o nome de Deus abrindo os céus e dizendo: olha lá naquela cidade de Simão. Glória a Deus. Senhor, mas ali é ali. Amém. Senhor, por quê? Porque ali tem pessoas que valorizam. Tem pessoas que ainda valorizam a minha graça. Porque ali tem pessoas que conseguem valorizar o que eu dei para eles. Se acabar com isso, nós vamos orar no escuro. Fica tranquilo. Ei, valorize o que Deus te deu. Valorize cada centavo que tem chegado na tua mão. Valorize a igreja. Valorize o carro que Jesus te deu. Valorize tua esposa, valorize teu marido. Valorize a tua igreja. Valorize o conforto do Espírito Santo. Ele está entre nós. Quem acredita nele? Traga no seu coração, feche teus olhos. E se tiver lágrimas aí, deixa elas brotar. Deixa essas lágrimas descer. Eu quero orar daqui a pouquinho. Eu quero orar por pessoas que estão enfrentando vento contrário. Enfrentou dificuldade de chegar na igreja. Enfrentou dificuldade de estar aqui hoje. Enfrentou barreiras. No trabalho houve perseguição. Talvez até dentro da igreja houve perseguição. No meio da sua família houve perseguição. Eu não sei aonde, eu sei que Deus está dando uma unção de quebrantamento para solucionar todos esses casos. Você não está sozinho. Você
Você não está sozinho, não, Paulo. Há 3 dias sem o sol aparecer, nem estrelas no céu. Mas daqui a pouco esse inverno vai passar. Glória a Deus. E Deus vai te dar vitória. Amém. Glória a Deus. Esse euro, o aquilão vai desaparecer. Esse vento contrário está sumindo a sua vida. E está dando lugar ao vento que traz vitória. Glória a Deus. Aleluia. Faz um pedido ao Senhor agora. Fala com Deus. Se Deus falou com você, fala com o Espírito Santo. Fala com Deus. Aramanu e Assumi. Fala em línguas estranhas. Fala em línguas. A Bíblia diz que aquele que fala em línguas que edifica a si mesmo. Aquele que fala em línguas, o diabo não pode entender. Porque ele fala direto a Deus. Que fala em línguas estranhas, não fala a homens, mas fala direto a Deus. Fala em Deus! Você não entende nada das línguas estranhas, mas tem alguém lá no céu que não entende tudo. Faça seu pedido. E quando terminar, você vai olhar para mim. Você vai olhar para mim aqui. Eu não sou apenas mais um pregador avivalista. Eu quero ser como Paulo escreveu. O Senhor vai levantar bispos e pastores para cuidar da igreja. Não importa o vento contrário, não importa as perseguições, importa que Deus vai te exaltar. Amém. Glória a Deus. Desculpa, eu vou orar por pessoas agora. Eu vou orar por alguém. E porque você é cristão, você é crente, você tem que se crescer. Essa semana ainda, ontem, essa madrugada, eu estava sem sono e assistindo o jornal na madrugada, aquela notícia que vocês provavelmente viram. Um jovem, se não me engano, nos Estados Unidos, entrou no colégio e chamando os garotos e dizendo: quem é cristão? E disse que os garotos levantavam a mão. Então ele disse: você para cá, você para lá. E depois de selecionar os garotos que eram crentes, cristãos, começou a disparar uma arma e matou todos eles. Isso aconteceu ontem. E naquela hora, o Espírito Santo falou no meu coração: a tragédia, muitos sofrendo, e sofrendo muito. Mas se eu estivesse naquela escola, eu seria uma das mãos que ia levantar, com certeza. Porque se me perguntasse quem acredita no Jesus de fundo, eu seria hoje o primeiro a dar um pulo na frente dele. Quem acredita naquele que morreu na cruz? Quem acredita no Jesus de fundo? Porque é ele que vai ressuscitar o teu sonho. É o Jesus que foi chamado Jesus de fundo, que vai ressuscitar o que havia perdido. Deus vai ressuscitar tudo que havia roubado. Ele está passando aqui. Eu não sei aonde for. Eu sei que ele está passando. Ele vai encontrar a tua vida, a tua fé. Mas o dedo do profeta levanta assim: diga eu creio. Não só que creio no Jesus de fundo, diga eu creio. Nesse Jesus de fundo, mas ressuscitado. Deixa eu ver quem acredita. Vamos direita lá no céu mais uma vez. Tem gente que nem para levantar a mão consegue. Eu acho que de fundo não é Jesus, não era Jesus, eu acho que é você. Me
não pode se embrenhar da bebida dos vícios. Por isso que quem é crente não pode ficar fumando a porra dele. Aliás, não pode nem passar perto. Porque você é templo do Espírito Santo. Ah, mas é que eu gosto de uma bonitinha. É assim que fala ela. Ah, eu gosto de vez em que você gosta, mas o Espírito Santo gosta da igreja limpa. O Espírito Santo gosta da igreja adornada, arrumada, preparada só para exclusivamente Deus. Quem é santuário de Deus? Bate no peito de que eu sou santuário de Deus. Ou nem você acreditou, isso me perdoe. Bate no peito e diga: eu sou santuário de Deus. Se é verdade o que você falou, toma cuidado. O santuário de Deus não pode estar sujo. O santuário de Deus não pode estar desarrumado. Sabe por que o Espírito Santo nem toca o seu coração às vezes? E você fica pensando, tentando entender como vai resolver a sua vida? Porque o santuário está sujo. Sabe aquela tristeza? Sujeira. Sabe aquela mágoa? Sujeira. Sabe aquela pessoa que você deveria ter perdoado há meses e você ainda não perdoou? Sujeira. Sabe aquela palavra que você ofendeu o irmão? Sujeira. Eu te convido nessa noite a passar um esfregando aí no santuário. Pega a esponja espiritual, pega esse detergente do céu aí e faça uma limpeza nesse santuário. Porque depois que fizermos isso, o diabo nunca mais vai usar tentar parar a igreja de Deus. O diabo vai ter que cortar a volta de você. Você entende o que eu estou pregando? Tá bom lá no céu? Só quem quer ser limpo por Deus, diga para Jesus: eu confesso que o santuário estava sujo, empoeirado, mas eu entendi sua palavra.